Olá, graça e paz a todos, que Deus abençoe você nesse dia abençoado, nesse final de semana. A palavra aqui em Hebreus está dizendo que sem fé é impossível o homem agradar a Deus, né? A gente põe-se a pensar sobre isso e a gente vê que realmente sem fé não há como o finito se relacionar com o infinito, levando em conta de que o infinito não cabe na lógica finita, né? E, na verdade, dessa forma, apenas a fé ela pode acessar o impossível, que é o infinito, né? Porque Deus, ele é tremendo, Deus é impossível e absurdo, de tão grande que é. Deus é algo que as pessoas preferem não crer nele e acham absurdo dizer sobre Deus de tão tremendo, excelso que ele é. Deus só é óbvio porque sem palavras, na verdade, e sem demonstração, é mais possível pensar que haja Deus como causa da vida e de todos os sentidos que dão razão para o ser e para o existir. Mesmo dessa forma, exclusivamente, eu diria, né, em razão do absurdo mais do que outra coisa, ou seja, a existência, na verdade, é tão complexa, é tão difícil de entender, e é tão complexa a existência e tão absurda que se torna óbvio que ela somente exista em razão do absurdo que é o óbvio. E aí, quando começamos a entender isso, começamos a filosofar, porque não tem como entender sem filosofarmos, assim como se é o absurdo que faz algumas pessoas não crerem em Deus, né? Na verdade, é a grandeza absurda de Deus que faz com que muitas pessoas não acreditem, é também pelo absurdo, né? Que eu, por exemplo, creio em Deus, né? E creio em Deus de modo óbvio, creio que Ele é plenamente, né, vivo, poderoso, capaz, Senhor de todas as coisas, tremendo, dono de tudo, né? Entretanto, o óbvio, Deus só pode ser, na verdade, entendido como não entendido do que o absurdo, ou seja, só pela fé. A fé explica toda essa confusão de óbvios e absurdos, da incomparável grandeza de Deus, da profundidade, da imensurável plenitude, poder, né? E tremenda glória do Todo-Poderoso, né? Mas, todavia, o entendimento do absurdo só acontece pela compreensão, da não compreensão do absurdo. Apesar disso, Deus é tão absurdo quanto óbvio, né? Por isso, a fé só existe entre o óbvio e o absurdo. Na verdade, a fé, ela prova, né? Ela prova Deus de modo indemonstrável, exceto como experiência para quem experimenta, né? Não há como explicar Deus. Ninguém explica Deus. Como vamos explicar Deus, não é? Quando tentamos, nos embasbacamos todo, né? Que a prova de Deus só pode ser demonstrada como experiência pessoal, na verdade, o que não serve como prova para nada, né? É uma experiência que eu tive, não serve para você, a sua não serve para o outro e ninguém fica por acreditar. A prova só é realmente válida para quem aprovou, né? A quem
experimentou, na verdade. E dessa forma, se pode dizer que a única apologia, né, acerca de Deus é aquela que o Evangelho e os profetas da Palavra de Deus da Bíblia propõem quando dizem, que eu acho que é a melhor definição: conheça Deus e mostre isto fazendo o bem, né? A melhor forma de mostrar Deus em nós é fazendo o bem, é amando, é perdoando, é mostrando os caracteres de Deus, não é? Eu conheço Deus, eu tenho experiência com Deus, eu vi Deus, eu tive uma visão, mas a vida é um caco. João dizia: aquele que não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. Mas não há prova da existência de Deus, e a ciência aí se perde, o mundo se perde, os ateus, o mundo ateísta se perde, os agnósticos, né? Não há prova da existência de Deus, exceto para aquele que o conhece pela fé. Por isso que sem fé é impossível agradar a Deus. Porque ou a gente crê nele pela fé, você que tentar provar Deus, você vai... Deus se escondeu para não ser provado. Ele não precisa, não carece de provas, né? Ele não precisa de provar nada para ninguém. Afinal, Deus determinou, na sua infinita sabedoria, que por nenhuma sabedoria humana ou de qualquer outra natureza, né, se possa conhecê-lo a não ser pela fé. Por isso que fé é a melhor explicação para todas as coisas, na verdade, não é? Se você quer realmente, né, demonstrar Deus na sua vida, é através da fé. É a fé que explica, né, realmente esse absurdo, esse ser que não foi visto, que não pode ser provar a sua existência, né? Se você tentar, você é capaz de se dar mal, não é? É só para aqueles que confiam. Todavia, essa determinação divina não acontece senão como a impossibilidade do finito, na verdade, né? Ensambarcar o finito, ensambarcar o infinito. É como se entrelaçam, é como um entre realmente o que é temporal, né, poder provar do eterno, né? Então, quando alguém pode pedir para você fazer apologia a Deus, você vai sempre dizer, nós vamos sempre dizer, negar em fazer apologia a Deus, porque a gente percebe que é a tarefa mais fácil tentar explicar o pior absurdo, né, na existência do que buscar explicar a existência como fruto do absurdo, né? Na verdade, Deus é amor, e o amor que pré-existe a todas as coisas, na verdade. Na realidade, é impossível agradar a Deus sem fé. É impossível agradar a Deus sem fé, visto que somente pela fé, a só fé põe o finito em diálogo óbvio com o absurdo. Só a fé consegue fazer isso. A gente tem pensado muito nisso, tem visto muito isso e temos lido sobre isso, mas se alguém quer explicação, desista, porque não dá para explicar o inexplicável, porque a única explicação é inexplicável, exceto pela fé, demonstrar pela fé. Quer demonstrar que Deus é contigo? Tendo fé, né? Como diz a palavra de Deus, né? Aquele que clama a Deus, aquele que busca a Deus, creia que Ele existe e que Ele é galardoador de todos os que o buscam, não é? Então, a gente tem pensado nisso. A única explicação, né, é inexplicável, como eu tentei explicar e não dá para explicar, exceto pela fé, né? Em Deus, a quem eu conheço sem entender, não entendo mesmo,
não dá para entender, não dá para explicar Deus. A quem eu amo sem poder demonstrar às vezes, mas lá no fundo Ele sabe que eu amo. A única forma que eu posso demonstrar Deus é através da minha fé. E a quem eu temo sem ter medo, porque eu conheço e sei o seu amor, né? Não tenho medo algum. Enquanto caminho, crendo no Senhor, mais do que na minha própria existência, porque a razão de eu existir é o Criador que nos criou. Sem Ele, nada de que foi feito se fez, e tudo se formou a partir do Deus que é, né, coexistente em si mesmo, em que fez a si mesmo, e que nele tudo existe e subsiste, que dele todas as coisas procedem e nele todas as coisas se findam. Deus, como explicar, né? Quem explica Deus, como diz aquela música de Thales Roberto? Ninguém explica Deus. A única forma de manifestar Deus é a fé, é crermos que Ele existe e que Ele é galardoador de todos os que o buscam. Então busque a Deus e confie, creia que Ele existe. Ele é Deus dos deuses, Senhor dos senhores, Rei dos reis, Senhor dos exércitos. É o alfa, o ômega, princípio e fim. Ele é o sol nascente, estrela reluzente do amanhã. Ele é o verbo que se fez carne e habitou entre nós. Como diz João, numa definição, sem ele nada do que foi feito se fez. Tudo existe por causa do nosso Deus. E Jesus estava na criação com Deus. Ele é o Filho de Deus. Grande abraço a todos, fique na paz e grande amor. Deus abençoe a sua vida, em nome de Jesus.